E aí, também para você ver aqui, se você quiser tirar dúvida com a gente, Larissa, Adriana. A Adriana mesmo, hoje ela vai ajudar você, né? Porque realmente, assim, eu fiquei encantado realmente com a quantidade de conhecimento mesmo, né? A frieza que ela tem, apesar de pouca idade, falando com muita seriedade, assim, por esse rapaz. Tá, tem algumas pessoas que nos marcam, né? Quando eu faço treinos. Você me marcou profundamente, minha amiga, tenho certeza. Obrigada, professor. Caramba, vim aqui pedir ajuda e tô ganhando uns elogios que eu não esperava. Obrigada. E se eu me permitir já começar a tirar uma dúvida, Isso. eu fiz recentemente a PGM Recife. Eu fui bem Aham. na primeira fase, eu consegui fazer uma pontuação boa, mas a segunda fase é um problema para mim. Eu costumo cair na lista na segunda fase. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e aconteceu de novo em Recife. Eu Sim. ainda não ajeitei o conhecimento que eu consigo passar numa fase oral, a fase discursiva que vem antes, ela dá uma Aham. quebrada. Então, eu tenho consciência de que essa é uma fase que eu preciso melhorar. E aí foi Sebrasp, que vai ser a mesma da PGM São Paulo, e eu tô de olho em São Paulo. Então, eu preciso já adiantar essa dúvida para lá. Então, eu queria pedir Aham. humildemente a sua ajuda nesse aspecto. Beleza, vamos lá. O que é que tu. Porque tu já tem uma noção, né? O que é que tu achas que tá te tirando na segunda fase? Porque a gente, né, tem realmente assim já, não. CESP mesmo, por exemplo, eu sempre tive um déficit muito grande de perder ponto em português, né? Eu tive que parar muito tempo para, Uhum. enfim, ler o dicionário CESPiano, né? Mas assim, o que é que tu vê hoje mais com mais deficiência no teu estudo de segunda fase? Em Recife, o que aconteceu? Eu perdi muitas linhas falando uma coisa que não estava no espelho. E aí, Uhum. na hora que você vai falar o que estava no espelho, você já não tem mais tantas linhas para desenvolver o argumento. Essa foi Entendi. uma dificuldade. Esse exercício de imaginar antes o que estava no espelho para programar dentro daquele número limitado de linhas. Essa foi uma Uhum. dificuldade. A prova, foram duas provas, né? De manhã e de tarde. De manhã eu até fiz uma pontuação boa, cheguei a fazer 80 pontos. De tarde, não. De tarde eu fiquei com 60 e pouquinho. Passei assim, raspando no corte, que eu acho que era 60. E aí, de tarde, a outra dificuldade foi o próprio tema mesmo do parecer, que era Foi terceiro difícil. setor. Aquele tema, ele realmente é mais difícil para mim. E eu fiquei até feliz porque eu não fui eliminada nele, porque eu já tinha sido eliminada numa segunda fase, que foi a discursiva de procurador da Unicamp, que era esse tema, e eu fui Uhum. eliminada. Eu não consegui fazer o corte. Então, eu acho que a minha dificuldade foi esse. Alguns temas que você até assume errar numa objetiva e não tem grandes prejuízos, mas quando ela vem na segunda fase, ferrou, você tem que saber aquilo para escrever. Uhum. E o cálculo inadequado das linhas, para poder especificar realmente o que eu preciso dizer estando no espelho. Então, vê, tu não consegue enxergar uma preparação assim. Tu acha que tu estuda os temas certos, a forma como tu estuda para a segunda fase. É uma questão mais do dia da prova mesmo, enfim, tu achas? Não, os temas também, alguns temas também não estão 100% numa Uhum. segunda fase, como foi o caso desse terceiro setor. Desde Prova esse sem resultado, consulta, né? ainda mais sem consulta. Sem consulta foi bastante complicado. E aí, o que eu estou fazendo desde a segunda fase de Recife? Eu estou fazendo uma boa revisão de jurisprudência, porque eu estava bastante atrasada com jurisprudência. Eu sempre atraso o Uhum. estudo de jurisprudência. Pensando em São Paulo, porque eu já percebi que Sebrasp de fato cobra muito jurisprudência e São Paulo vai ser Sebrasp, então é a chance que eu não quero perder. Mas eu vou fazer Niterói nesse meio do caminho, dia 26 agora. Agora, sim. Agora e aí Niterói é FGV. E Discursiva, aí, né? Não, oi? É no dia do confundi. Nova Iguaçu, que era discursiva, né? não, vai ser primeira fase Niterói. É uma prova FGV. E aí a segunda fase já vai ser estilo Rio Grande do Sul, vai ser banca própria. Mas a Uhum. primeira fase é a FGV. Então, eu estou refazendo as provas da AGE Minas e da PGE Santa Catarina. Também tiveram um enfoque muito grande de jurisprudência, mas um enfoque de você raciocinar a jurisprudência do que a primeira fase Sebrasp. Então, esse estudo de jurisprudência Uhum. eu acho, está me ajudando bastante, tanto para a primeira fase de Niterói quanto para São Paulo. Que massa, Jenny. Agora percebe assim, tá? Niterói tá com muita lei diferentezinha assim no edital, né? Não sei se você já percebeu isso, né? E acho que é bom você dar um enfoque assim. Até tem um aluno também que eu tava preparando na mentoria que ele vai fazer a prova e eu li o edital assim. A gente não trabalhou ele no raio-x, mas eu li e falei assim, pô, acho que direito administrativo, né? De cabeça aqui que eu tô lembrando, não posso abrir, mas tinha umas leis assim que eu falava, caramba, bicho, a própria questão assim tributária lá tinha umas leis de transação também. Enfim,
fica ligado nisso, nessas 2 semanas que tu tem, não é isso? 2, né? Semanas. 2 semanas agora. E, de fato, assim, Adriane, tem duas coisas aí que eu acho que é interessante. O primeiro, tá? O estudo da jurisprudência de uma maneira diferente. A gente sempre estuda a jurisprudência, geralmente, para acertar a questão objetiva, né? Então, a gente lê o destaque ali em cinza do buscador e fala, beleza, eu sei acertar, né? Mas sempre o questionamento interno tem que ser, eu sei explicar, eu sei qual é o fundamento, razão, assim, não, foi o artigo 37, parágrafo 6º, foi, então você tem que ter meio que esse pensamento, né? Se você não Uhum. tem esse pensamento, não dê como lido o julgado para uma segunda fase. Por quê? Porque senão você não vai saber desenrolar, né? Às vezes até fazer conectivos, né? Às vezes tem coisa que você não sabe na prova discursiva, mas você fala assim, ó, por analogia, aquele entendimento, tá certo o seu raciocínio, sabe? Isso te ajuda muito. Mas, assim, no dia da prova mesmo, uma coisa que muito me ajudava é, de fato, assim, geralmente a gente... acontece esse fenômeno de você gastar muitas linhas, às vezes, né, com algo que você tem convicção que vai estar no espelho e realmente não está, de fato você fazer aquele esqueleto bem feito, né, e só começar a escrever com aquele esqueleto, claro, diferentemente, acho que da AGE Minas, é uma prova que quase praticamente tem que ser cara crachada, não dá nem tempo de você pensar, assim, mas, pô, nem que seja aquela anotação, assim, de alguém que anota 3, 4 palavras-chave, sabe, as palavras-chave são essas, então meu raciocínio sempre vai ter que olhar para esses 4 coisas aqui, né, e isso envolve muita também, aí eu, ao mesmo tempo que eu fiz um elogio para você, né, uma aluna de prova oral, uma pessoa que já tem realmente uma bagagem, que já está superando a nota de corte, é, é, realmente não também ter uma certa prepotência e arrogância nos estudos, né, que é você fazer, assim, dar um passo para trás e falar, ó, eu tenho que simular mesmo, tá? Não adianta eu fazer questões passadas sem que eu realmente simule o tempo de prova, porque é isso que está te tirando, né? Ou seja, de fato, quando pegar uma questão de curso ou questão passada, não fazer esse estudo preguiçoso, que a pessoa autoconfiante, que ela fala, vou fazer só o esqueleto e acertei o esqueleto, massa, não. Eu vou ter a tendinite agora, entendeu? Porque isso Uhum. vai, de alguma maneira, te deixar um pouco mais preparada para o dia mesmo. Então, assim, eu acho que também, ao mesmo tempo que tem bons alunos, que são boas pessoas competentes assim, de conhecimento, no que tange a estudo para concurso, a gente tem que ter uma certa humildade também, até desconfiar que a gente sabe, né? Senão a gente dá uns passos para trás. Acho que isso pode te ajudar bastante, mas você está no caminho certo, assim, né? Eu diria que acho que você tem um bom discernimento, né? Quando a gente conversou, eu notei isso, assim. A internet está falhando. Peraí. Será que é a minha? Ou é a Não, é a minha. Alice É a tá minha dando bem? mesmo. É a sua? É a minha, eu troquei aqui. Obrigada, professor, porque esse estudo da segunda fase, ele tem me prejudicado. Eu não quero perder novamente espaço, né, nas listas por causa de uma segunda fase. Então, eu estou prestando bastante atenção nisso agora, mas sem perder uma primeira fase, porque você tem que chegar na segunda ainda. Para você chegar na É. oral, eu preciso romper esse bloco da segunda fase ainda. Então, esse tem sido um foco agora, né, nas últimas semanas. Obrigada, professor. Nada. E aí, Larissa, diz aí como é que você tá? Oi, tô bem. Acho que tá batendo um pouco a ansiedade, porque a gente já tá no dia 11 de março, né? Eu vou falar, assim, brevemente minha história para você tentar entender. Eu comecei a estudar para a procuradoria, mesmo assim, realmente sem errar muito, acho que em 2019. Aí eu fiz a prova da PGM do Rio, que era discursiva. Então, assim, eu percebi que eu tenho até facilidade na parte discursiva. O meu calo está saindo mais na primeira fase. Às vezes eu aprofundava muita coisa. E daí, da PGM Rio de Janeiro, foi bom também, porque tinha algumas coisas que eu percebia que eu estava muito longe, assim, do raciocínio jurídico de procurador. Mas eu também tinha uma vontade muito grande da área federal. Então, eu sempre, desde lá, eu sempre implantei essa semente, que eu acho que foi um pouco ruim, porque você esperar por uma prova federal, ficar esperando também é ruim. E eu acabei fazendo poucas procuradorias. Eu fiz quando saiu, né? Depois da pandemia. Teve a questão também da pandemia. Aí eu fiz a PG Paraíba, que foi o calo, assim, que eu disse assim, eu preciso mudar meu estudo completamente, que senão eu não vou passar na primeira fase. Aí, de 2 meses, eu evolui muito na PG Alagoas. Só que assim, né? A primeira fase sempre batendo.
E quando eu fiz a PG Alagoas, não sei se o senhor lembra, que teve segunda fase. Então, assim, quando eu peguei o espelho, eu estava lá. Se eu tivesse passado na primeira fase, eu poderia estar dentro, porque até a parte de financeiro eu acertei, o princípio da anualidade e tal. Então, o meu calo está sendo mais a primeira fase. Então, assim, eu estava precisando mais me organizar para não aprofundar tantos temas e, às vezes, perder tempo em coisa de lei seca. Aí eu fiz a PGM Recife, não passei na primeira fase, mas eu percebi, assim, uma evolução. Só que, assim, estou correndo atrás do prejuízo para eu não ter mais reprovações na primeira fase. Eu não quero mais. E eu me decidi, assim, por carreira federal. Eu tenho uma pretensão também de, quem sabe, eu passando nas procuradorias, principalmente as federais, que é o que eu estou focando mais, seguir magistratura federal. Eu tenho essa vontade. RF1 já está aí, já. Então, mas assim, eu preciso, eu primeiro quero passar na procuradoria, porque eu gosto muito da procuradoria, para sentir e ver se eu vou para frente. Então, é uma coisa a muito longo prazo. Então, imagine a cabeça de uma pessoa dessa. É difícil lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu estou pensando assim, na prova. Tipo, agora, a minha prova é procuradoria, e eu preciso passar na primeira fase. Porque eu percebo que na discursiva até eu consigo, pelos espelhos, pela Sebrasp, eu consigo verificar. E aí, dentro disso, como eu estou em Sergipe, eu fiz várias provas Sebrasps. Eu fiz Ministério Público, inclusive o MP foi por pouco que eu não passei. Foi a minha melhor nota, assim, tipo de objetiva. A defensoria eu fiquei com 50 pontos, fechadinho. Então, assim, eu percebo, fiz o TJDFT porque teve aquela mudança, né, da PGDF, eu ia fazer a PGDF, não acabei fazendo porque eu ia fazer as duas provas lá. E acabei que eu disse assim, bom, já paguei uma, vou ter que ir para o TJDFT. Aí acabei fazendo uma prova que é cara de federal, né? Mesmo sem querer, acabei fazendo. Aí eu fiquei por, acho que 2 pontos para analista. Não, para analista. Fiz o TJDFT, porque teve aquela coisa das provas serem perto, então eu disse, não, vou fazer as duas. Aí, como cancelou, eu tive que escolher, não tinha como. E como estava... esperando vir muita prova de PGE, eu disse, olha, vou perder a PGDF, mas eu acho que vai vir muita prova, né, pela frente. E aí meu foco agora é as carreiras federais, a parte principalmente a PFN, porque eu gosto da parte tributária mesmo. Eu sei que é um desafio muito grande, porque eu percebo, assim, várias nuances, mas quando eu olho assim, eu me imagino já lá, sabe, assim, só que eu paro, assim, a emoção e digo, olha, foco na lei seca, foco na parte técnica do que eu preciso fazer. Porque eu cansei de... Você chega um momento que você diz assim, peraí, eu não quero mais reprovar em primeira fase. Eu cheguei nesse nível, assim, de ver meus erros, eu estou muito focada, assim, em ver meus erros, melhorei muito também. Acho que o concurso, né, é um desafio todo dia é uma batalha, a gente precisa verificar o que a gente está errando. Então, eu estou muito me observando que eu estou errando, se eu estou desfocada na hora de estudar, se às vezes eu passo muito tempo, então eu estou fazendo esses ajustes. Aí eu estou percebendo assim, a evolução, eu estou fazendo questões, estou fazendo também, que nem o João falou, de fazer muitas questões, você já olhando já o gabarito, até para você treinar mais. Aí eu percebi que eu estou fazendo o dobro de questões. E assim, estou com um equilíbrio. Tirando empresarial, eu sinto um equilíbrio, assim, só algumas coisas que eu estou focando que é bem específica de legislação, né? E focando muito na jurisprudência também, que foi o meu calo na PGM Recife. Eu acho que foi 2 matérias que me derrubou para eu não ir para a segunda fase, foi exatamente a jurisprudência, porque eu fiquei muito focada na lei seca para a PGM Recife, e aí eu me arrebentei em processo civil, coisa que eu sou muito boa, mas na jurisprudência cai muito minha nota, e ambiental, que eu achei muito específico, assim, muito aprofundado a lei, né? A lei foi bem aprofundada. Mas, assim, administrativo, constitucional, eu quase fechei, essas coisas eu tô indo, e eu percebo que nas outras provas também. Aí minha dúvida é o seguinte, eu estou fazendo as provas
Estou fazendo muito questão no QC mesmo, CESP. Fui pelo conselho de vocês mesmo, da mentoria, dizendo para focar mesmo na banca, para não ficar pegando muito material de questões que às vezes acaba realmente tirando o foco do feeling da banca. E como eu já venho fazendo muito Sebrasp, né? Então eu disse, eu vou continuar nisso, porque eu preciso seguir esse caminho, até porque, como eu não sou das cotas, eu preciso fazer a ampla concorrência, que a nota de corte é maior. Mas, assim, tem o TRF, eu já tinha até mandado a mensagem para vocês, de provas, assim, que eu percebo que tem um feeling, né, federal. E aí eu queria saber como dosar para eu, assim, fazer questões, treinar bem, mas não deixar de treinar essas matérias federais que, às vezes, faz uma diferença na nota de corte, né, que vai ter um feeling diferenciado das outras procuradorias, de muita gente que vem fazendo procuradoria, mas está mais habituado a temas estaduais, municipais. Era essa a minha dúvida para eu treinar da melhor forma possível até a prova, assim, principalmente questão, porque eu preciso focar nisso, entendeu? Para eu também não aprofundar demais em outras coisas, eu quero ter esse equilíbrio. Que massa, isso é assim, né? Eu acho que, parafraseando também o que você falou, e acho que talvez vai um pouco no discurso de Adriane também, é muito bom estar para a segunda fase. Assim, e bom saber que você tem essa expertise, mas é muito bom. Aí, se todo concurso pudesse, a primeira fase ser, na verdade, a segunda, né? E houvesse uma correção justa mesmo. Eu acho que seria algo mais fiel, seria algo mais fidedigno, seria uma forma melhor de avaliação, né? A grande questão só é se a correção ela é bem feita, né? Se a gente consegue tirar um padrão, assim, digamos assim, mais objetivo no que é subjetivo, que é a parte escrita, mas eu acho que até o tipo de estudo é diferente, né? Assim, é muito bom estudar para uma prova de segunda fase. Eu acho que é muito melhor, né? Às vezes até existe um certo trauma nos alunos quando eles começam a passar para a prova discursiva e eles falam, pô, velho, agora eu vou ter que enfrentar de novo a objetiva. Por quê? Porque eu vou ter que enfrentar aqueles decorebas de novo, empresariar aquelas coisas. Então bate uma tristeza, né? E para o aluno que justamente gosta de realmente formar pensamento, ou ver as teses, de ver, tipo assim, realmente o que é o dia a dia da profissão, né? Porque a segunda fase, ela se aproxima um pouco mais do dia a dia, pelo menos nas questões, né? E aí eu acho que, assim, que bom que você já não tem o medo da segunda fase, para você ver coisas que, assim, a Adriane não tem o medo, ela não tem, ela é boa, mas algumas coisas estão tirando ela, né? Tanto que ela chega em prova oral. E aí você consegue perceber o seu perfil e fala assim, bom, eu acho que talvez eu já me preparo para a segunda fase, eu tenho que ter uma expertise na primeira. Para enfrentar a CPGM Rio, que já é uma prova assim, né, um concurso que eu fico brincando com o Simeão, que é uma Olimpíada, né, um concurso que durou 4 anos, né? Então, é um concurso muito difícil. Assim, quando eu fiz, eu estava muito verde ainda, mas assim, eu acho que foi maravilhoso a minha experiência, porque mudou totalmente o meu estudo. Totalmente. Show. Então, assim, você foi tirando várias lições. Até te perguntar, você chega a ter um perfil mais, como você falou, eu penso em chegar talvez na magistratura, hoje eu vou focar na PFN, mas tu chega a ter um perfil mais amplo, por você ter feito MP, defensoria, até magistratura mesmo, assim, Sim. Tu conseguisse pegar muito bem essas matérias de penal, processo penal, você sentiu que, assim, não tenho medo, né? Isso é muito bom. Não tenho até medo. Para você refletir, né? Assim, uma eventual mudança mesmo, assim, sai um concurso aqui há 6 meses, pô, eu quero fazer, eu sei a distância que eu tô, né? E eu falo isso, né, porque quando a gente adquire uma certa maturidade nos estudos, o que diferencia você de, sei lá, direito eleitoral, que você vai estudar para a AGU, se for fazer, que é só propaganda eleitoral, enfim, é só tempo. Não é dificuldade, né? Dificuldade empresarial mesmo, mas o resto você vai pegando, né? Então, assim, é bom que você perca o medo, você tenha um perfil que é legal, que é justamente um perfil mais amplo. Eu confesso que eu sempre tive, eu nunca fui um cara vocacionado a ser procurador, né, nos estudos. Hoje, enfim, eu seria delegado, promotor, o que for, juiz, não tem dificuldade. Acho que talvez seja. Você fala, não, direito é um só, né? Eu vou fazer. Isso é bom, mas para uma pessoa que já está meio que passando nas primeiras fases. Também, às vezes, ter isso demais faz com que justamente você fique também assim muito perdida, né? Então, tem que ter um cuidado também com esse perfil, né? Eu chego, mas assim, eu não faço justamente aquilo que eu sei que eu tenho que fazer para superar, mas eu posso fazer todos. Então, às vezes você tem que dizer não, assim, vou fazer a prova, sei lá, de um TRF que abre agora ou de uma magistratura. Eu vou, mas eu não mudo o meu planejamento. Eu continuo fazendo o mesmo planejamento, não mudo.
Eu acho que talvez essa é a principal decisão que você tem que tomar, né? Eu quero fazer as carreiras federais, estou focando somente nas carreiras federais. Você sabe PGM São Paulo agora, não importa, eu continuo na minha prova, entendeu? Não mudo o meu planejamento. Por quê? Porque eu pensei no meu planejamento, ele vai até essa data, pelo menos. Então, tem algumas decisões que eu acho que é o mais importante nos estudos, que é você blindar o seu cronograma, independentemente do edital. Isso. Eu não vou mudar. Isso eu não vou mudar. Por quê? Porque eu já tomei essa decisão e eu sei que eu precisei tempo para amadurecer, para chegar nas matérias federais, feito internacional, feito empresarial. Eu precisei tempo. Eu não vou mudar meu cronograma. E isso é importante, talvez, para você chegar nessa questão objetiva. E respondendo de maneira bem direta a você. Faça as questões da SESP mesmo. Entretanto, em internacional, não tem questões de SESP. Você vai ter que sair do SESP. Você vai ter que pegar internacional sem filtro, mesmo, sem banca. Por quê? Para você aprender ali como é que cai, né? Quando cheguei no tributário federal, inclusive, vale a pena também sair um pouco do SESP, no questão de impostos federais e contribuições, de maneira mais direta, falando assim. E em econômico também, tira esse filtro, né? O filtro é para matérias, né, feito, enfim, né, as matérias mais comuns que tem mais questões, mas o filtro também não pode ser. Agora, correlato com você, em que realmente não vá o melhor. Eu não acho legal ficar fazendo simulado. Veja que congruente. Eu participo do estratégia, né? Mas eu falo assim, bicho, só se você realmente quer se testar o tempo todo, mas assim, eu acho melhor você beber da fonte, né? E ir na questão, né? Eu não estou sendo contraditório, estou sendo sincero, eu faço porque tem demanda, o pessoal quer, né? Mas não é uma coisa que eu indico pessoalmente, assim, falando, né? Eu acho que é melhor você fazer questões da banca, assim. Então, eu acho que fazendo isso por um tempo, blindando o seu cronograma por um tempo também, acho que naturalmente você vai avançar. Você já identificou os seus defeitos, né? Acho que o mais importante, principalmente nesse turbilhão de provas que você quer fazer, se surgir na sua cidade mesmo, eu faço, mas eu não mudo. Assim, quero mudar. Mudo no máximo uma semana perto da prova. Vou fazer aqui, vou mudar uma semana, mas não mude mais que isso não, porque senão você vai ficar realmente assim, aquela pessoa que está se perdendo por causa de tantos editais que estão saindo, né? Então você não pode fazer isso não com você. Entendi. Obrigada. É isso mesmo. Eu tô tendo um objetivo a longo prazo que eu assim só quero realmente dizer assim, vou começar de verdade quando eu estiver no cargo, porque tem também a necessidade financeira, então a gente não pode, a gente tem que ser realista. Então, assim, eu também gosto muito de beber da fonte da procuradoria, por isso que eu sempre praticamente fiz mais procuradoria do que tudo. Eu só fiz uma defensoria e o MP porque era aqui, né? Inclusive, fui testar, exatamente. Mas o que eu percebo é que tem essa... Eu estava com essa falha e, assim, eu percebo já no curso do raio-x, eu percebi que o meu foco aumentou muito. Tipo, é como se eu tivesse, assim, uma segurança. Isso também alivia a alma, né? O emocional da gente. De dizer assim, peraí, eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. Essa parte aqui eu preciso aprofundar. E você tá lá dizendo, ó, isso aqui é profundo. Então, assim, eu senti que eu precisava do raio-x, realmente. Eu precisava do raio-x. E tô focando mesmo em fazer questões. Eu evitei também fazer simulado, como vocês falaram. Evitei mesmo, só tô fazendo questão o máximo que eu posso, assim, durante a semana. E a jurisprudência. E, assim, o conselho que você dá para esse leque que eu tenho, porque eu tenho um leque bom, graças a Deus, assim, em relação a penal, a processo penal, mas não é algo tão bom que nem tributário. Tipo, eu sei que tributário eu estou mais na frente do que penal e processo penal. Aí seria mais eu focar mesmo naquela parte de crimes contra a administração e tal, para não me perder. Você está com qual raio-x, para eu entender rapidinho? Eu tô com o AGU e a PFN. Tô focando, então, mas eu tô focando mais na PFN. Eu tô focando mais no. Vamos fazer o seguinte: como é que você vai estudar penal e processo penal? Você vai pegar somente aqueles tópicos que a gente fala auto-incidência ali, naquela tabela de relevância, né? Porque aquilo ali já é o que a gente estudou das questões passadas, dos concursos da PFN e da AGU historicamente deles, né? E também o nosso feeling. Ali tem dois. Ali não é só estatística, é estatística, mas também esse feeling, que seja tendência da CESP, né? Ou seja também tendência do próprio órgão, que fala assim, rapaz, isso aqui virou a realidade da função, né? Então, tem algumas coisas ali que eu prefiro dizer, siga tabela de relevância somente alta incidência, assim, esse estudo desesperado, né? Acho que é uma boa aposta, assim.
para ficar, para dar tempo, né? Porque, por Isso, exemplo, empresarial, eu assim, a parte geral eu sou até boa, mas assim, a parte societária eu sei que eu preciso estar revisando até a prova, porque senão eu vou chegar lá e vou misturar a sociedade. Vai. Aquela coisa, a gente tem que saber o nosso calo. Eu, pelo menos, percebi que com raio-x eu comecei a aumentar meu foco no que eu preciso acertar. A gente tem que saber o erro, mas precisa focar no acerto, né, também, porque senão a gente programa a mente também para ficar toda hora procurando erro, e erro até, acho que até depois de aprovado a gente sabe que vai ter, né, que não tem nenhuma, como é que se diz, uma aprendizagem perfeita, né, ninguém que passou sabe tudo, né. Inclusive, eu conversava muito isso com o Simeão também, essas coisas, que é a humildade, né. Mas é isso, eu gostei do conselho e vou seguir nessas matérias mesmo e focar mais na CESP, como eu estou fazendo. Acho que é seguir, né? Seguir, tá certo. Obrigada, Felipe. Obrigada. Nada, Larissa. Beleza, tamo junto aí. Pode ficar à vontade também, você, Adriano, quiser entrar, sair. Hoje eu não vou ficar muito tempo aqui, né? Mas Leônida, Iviane, Stênio, que entrou aí, Tamires, Paulo, né? Quiser tirar alguma dúvida, meus amigos, fale aí. Eu vi que Leônida até falou no chat aqui, né? Que abriu o Master do Trabalho e ela optou por não fazer porque vai ser próximo da PFN. Eu nem sou da tese que você não precisa nem fazer, né? Eu sou da tese mais que assim, se não houver custo financeiro e emocional, porque esse é o principal também, faça, né? Mas sem mudar o seu planejamento. E o custo emocional é meio que autoconhecimento puro, né? Tem aquelas pessoas que fazem e entram numa depressão profunda pós-prova, né? De, pô, tô longe, tô ruim, tô... Não, aí você tem que ir para a prova com um olhar realmente de aprendizado. Vou aprender com a prova ali, vou me submeter e tal, mas não vou para me testar, né? Eu não posso fazer isso, não. Senão, aí justamente aquelas pessoas que não estão preparadas emocionalmente para fazerem provas por esporte, digamos assim. Falei aí, senão vai ser Larissa aqui, então. Pode ficar à vontade. Pois é. Senão eu vou chegar. Ô, Felipe, e eu também tenho uma peculiaridade. Eu tenho um namorado concurseiro. Eita, e aí? E ele também está estudando para procuradoria. Então, às vezes, junta as duas ansiedades, sabe? É difícil. Essa semana mesmo eu percebi que ele estava muito para baixo, assim, como se não tivesse força, disse bora junto. E como você falou muito, porque às vezes o pessoal diz, Felipe, às vezes emocionado, eu acho que você é certo. É porque a gente precisa muito de Deus para dar força a gente. E aí eu ajudo ele me ajuda, sabe? Mas é difícil. Inclusive, ele já teve até poucas aprovações, teve uma da Câmara daqui que ele passou. Eu fiquei, né, na primeira fase, ele passou, mas acho que era só o primeiro colocado que entrava e tal. Mas você vê, uma pessoa que eu percebo assim, que ele já tem até uma maturidade melhor, porque ele faz muito processo da PGE daqui, Sergipe, porque ele foi da PGE, foi assessor e tal, então ele tem até um feeling melhor para a segunda fase. Eu acho que ele passando, assim, por exemplo, a PFN, principalmente, por causa de tributário, ele não vai ter dificuldade, porque todo dia ele faz execução fiscal, todo dia ele está lá, mas é mais emocional. O emocional a gente tem que trabalhar muito, porque, assim, às vezes eu também caio, aí ele me ajuda, mas é difícil, porque às vezes a gente pensa que está longe, e às vezes a outra pessoa vê, não, pô, você está tão perto, entendeu? Então é uma troca, você sabe, Felipe, não é fácil não, viu? 2 concursos. Olha, Clarissa, tem uma máxima aí, né? Tem duas, na verdade, né? A primeira é que, assim, eu já vi de casais que realmente se ajudam a ponto de estudarem juntos, e casal que realmente não estudam juntos, mas se encontram, né, para dar esse apoio. Agora, tem que ter uma coisa muito importante, além disso, para dar liga mesmo, para dar certo, que é combinar o descanso juntos, sabe? Isso é. Assim, né? Agora mesmo, sábado, 12h30, a gente tá junto. Falar, amor, 15 horas do sábado é off, eu e você, né? Assim, off, Isso. não fale de direito, não fale, né, de nada jurídico, né? Não quero avaliar nada. E teve uma vez, Felipe, que realmente aconteceu isso. Depois da PG Paraíba, eu estava também com muita ansiedade, porque era a minha primeira prova após pandemia, então eu queria ver meu resultado, porque foi desastroso.
E aí, simplesmente, ele estava... Assim, a gente estava num patamar que a gente só falava de concurso. Eu disse, pronto, a gente virou colega, a gente não está namorando, entendeu? Mas é difícil, é difícil. Criar uma separação também em alguns momentos, para justamente, enfim, né, crescer como casal também e falar, ó, e eu fiz esse favor, esse papel, né? Aí minha esposa e aí minha irmã me deu essas dicas, eu realmente, assim, você tem que parar e falar, ó, Isso, é final de verdade. semana, nesse dia não, né? Esse dia a gente não fala sobre direito, porque você já vive isso toda a rotina, já é o seu trabalho, né? Então, para que dê certo, para que um consiga sempre amparar o outro, também tem que ter aquele dia que minha irmã, ela tinha uma frase que ela dizia que quando ela passasse em concurso, ela não ia ler nem bula de remédio, né? Assim, ela não quero nem ler, tanto que ela lia, né? Mas isso é claro que isso aí não se efetivou, é só a ilusão da gente, mas ter esses momentos de descanso, assim, e combinar uma data, ainda que seja ó, daqui a um mês, pós-PFN, né? 25 de maio, né? A gente vai viajar e você, 25 e 26, fechou? Fechou, pronto, assim. Você vai criando esses momentos de descanso no tempo, isso é muito bom, né? Vai dando um combustível muito bom, assim, pro relacionamento, assim. Pelo menos eu tenho visto alguns casais nesse tempo, assim, que foram superando esse entrave para que consigam se apoiar, né? Mas o lado bom só é que realmente a frase estou estudando, estou precisando estudar, todo mundo se compadece, entende, né? O É sacrifício, né? verdade. É verdade. Dos É finais isso de mesmo. semana, esses momentos difíceis, assim, pelo menos Mas é foi uma difícil. Eu compreensão. acho que até por um lado, assim, a gente teve algumas atrapalhações, eu acho. Mas eu acho que, assim, eu coloco o concurso muito a sério, mas também eu acho que primeiro é a nossa vida, sabe? Como um Ah, todo. E eu aprendi muito isso indo para o centro, que, assim, não adianta a gente estar no cargo público se as outras coisas também não estão no equilíbrio. Então, aí eu acabei, assim, dizendo assim, isso faz parte do meu processo, eu preciso passar por ah. isso para estar mais madura, né? Lá na frente, no cargo, enfim. Mas é difícil, mas assim, hoje em dia a gente está muito mais equilibrado nisso, assim, mas a gente vivenciou exatamente o que você falou. E assim, eu acho que você não vivenciou com sua mulher, mas assim, você vivenciou com seus irmãos, né? Foi o outro lado também, né? Uhum. E é Não, difícil. totalmente, assim, minha esposa participou muito desse processo, assim, demais, né? Demais. É aquela coisa que realmente tinha, claro que tinha frases que você falava assim, conversando com o outro, fazia, ó, você não vai conseguir entender agora, porque nem eu tô me entendendo, né? Nem eu tô conseguindo exprimir aquilo que eu tô sentindo. O concurseiro tem muito isso também. A gente está sentindo alguma coisa que você não sabe dar nome à coisa, né? É só uma Isso. angústia, uma inquietação, né? Que aí realmente é um vazio, de fato. E aí você vai ter que descobrir como é que você quer preencher isso, de que forma você vai preencher isso. Vai se preencher com mais ansiedade, entrando nas redes sociais e vendo as pessoas fazendo É. terrorismo. Você vai se preencher com um cara que estuda 55 horas por dia. De que forma você vai se preencher isso? E aí o momento mais difícil, eu acho, é de você falar, não, pera, eu tenho que me distanciar, né? Não tá me fazendo bem, né? Eu tenho que me preencher com outras coisas. E aí você vai buscar algo que realmente te nutra, né? Emocionalmente e também no tempo algo maior, né? Algo que seja assim, sabe? Enfim, né? Que aí você pode dar o nome à palavrinha Deus, ou você pode dar o nome amor, É. você pode dar algo que leve para algo além do que simplesmente passar numa prova. Porque Porque estava conversando ontem com um amigo meu, né, que é magistrado do TJ, aí ele falou assim, pô, velho, 60% dos magistrados que passaram no meu concurso já tiraram licença médica por problemas psicológicos, velho. Assim, era um índice absurdo, né, TJ São Paulo absurdo o índice, assim, né? Pra você ver justamente isso acontece em todas as carreiras, né? Pessoas que passam e falam, tá, passei, e agora? Agora você é enfim, né? A mesma pessoa de ontem, um babaca, muitas vezes com cargo, somente isso, né? Um idiota, assim, então é importante ver algum crescimento durante o processo de estudar, assim, senão... eu percebo assim que por mais que eu não tenha passado, mas eu ainda agradeço a Deus, porque eu acho que se eu passasse há um ano atrás, eu não estaria preparada, eu poderia ter escorregado. A maturidade vem com várias outras coisas, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica muito querendo o resultado e às vezes Deus ele dá vários nãos para a gente ter um sim com uma propriedade, assim, uma maturidade para fazer o que tem que fazer. Mas, assim, claro, quero correr atrás agora do resultado, mas eu sinto que, por exemplo,
Quando acabou a pandemia, né? A pandemia não tinha acabado, mas estava começando a voltar às provas, eu estava com ansiedade absurda, uma ansiedade que eu não observava, né? E aí eu tive que encarar a prova para ver realmente qual era a minha falha, tipo, porque lá em casa, aqui, só fazendo questão, só vendo aula, enfim, não estava dando resultado, né? Eu precisava me testar. E aí eu perdi também, que foi isso que o Felipe falou em relação ao medo. Eu tirei o medo, porque eu praticamente disse, cara, é agora. Aí eu, tipo, fiz um monte de prova mesmo que eu pude, dentro das minhas condições. Eu disse, eu vou fazer porque eu preciso me testar, eu preciso ver o que eu estou errando na mente, na atenção na prova. Isso me fez evoluir, mas assim, é como eu digo, eu estou ainda com aquelas arestazinhas que aí eu percebo, eu fico 60, 70, e às vezes dependendo da prova, eu fico 50. Não fico muito abaixo, mas eu fico como se fosse na metade para chegando na nota de corte, sabe? Mas é isso. Tá perfeito, assim, eu acho que é muito difícil ter esse momento de consciência enquanto se estuda, mas ela sempre vem, né? Algumas pessoas, ela vem no domingo, ela vem no sábado à tarde, né? Bate em alguém. Eu só faço isso, eu só estudo, né? Enfim, eu sou um robô, né? Onde é que eu cresço como pessoa mesmo, assim? E aí a gente começa a notar que alguns hábitos na gente, eles refletem justamente a nossa, enfim, né? Os nossos hábitos disfuncionais, né? Então, sei Isso. lá, né? É o cara que não consegue dormir, ele só dorme entupido, né? Então, ele tem que dar muita comida e o cara, aí só assim ele apaga, né? Porque aí o corpo todinho traz ele para falar, não, agora eu vou, né? Fazer a digestão e aí sim você dorme, né? Só assim. Porque o cara não consegue dormir porque ele tá sempre achando que ele tá sempre atrasado nos estudos, que ele ainda não rendeu, e ele sempre vai deixando para a última, não. Ele sempre acha que dá tempo a vida dele todinha, né? Durante o dia, não, dá tempo, ainda tem a noite, né? Ainda tem. Aí você fica, e aí você nunca consegue dormir no horário que você pensou, você nunca acorda bem, não descansa. Então tem algumas coisas na vida que se a gente não estiver fazendo bem, não adianta, eu não apareço aqui para você. É. Se eu não estiver dormindo bem, acordando bem, né? Enfim, me alimentando bem, você não consegue fazer outras coisas na sua vida. Então, se você não ajeitar, digamos assim, e até realmente você ter amores, né? Que sejam, que não sejam algo banais na vida, né? Se você não alinhar essas coisas, não adianta, o estudo, ele, por mais que você ache que ele possa frutificar, algum preço caro está sendo pago por isso, né? Alguma desregulação aí, ou tem alguma coisa que está fazendo que a pessoa esteja aí se enganando, né? Então, é importante, assim, né? E isso é difícil, né, Larissa? Porque a maioria das pessoas não querem olhar para esse lado, acho que é Não, frescura, acho que isso é besteira, né? Mas, enfim, é só depois da primeira crise, do primeiro surto, que todo mundo começa a prestar atenção. verdade. Bom, minha amiga, veja, eu vou abrir aqui se Nádia tá aí, o Rodrigo, o Léo, se quiserem tirar alguma dúvida, para a gente finalizar, porque eu vou ter que sair, mas estou aqui à disposição. Fala, Rodrigão, fala. Pode ir, Larissa, à vontade, minha amiga, viu? Uma boa tarde, bons estudos aí. Tchau, tchau. Não, na Fala, verdade, Rodrigão, fala, não, Nádia. professor, só estava vendo mesmo e aproveitando essas experiências para moldar os meus erros. Boa, meu irmão. Tranquilo, velho. Estou à disposição. Se tiver alguma dúvida aí, você, Nádia, Leônidas, Stênio, tá? Que aí eu vou encerrar aqui, Sim. mas enfim, estou à disposição, velho. Diga aí como é que tá a Não, vida, se tranquilo, quiser tranquilo. alguma orientação nos estudos, velho, estou à disposição. Por enquanto tá tranquilo. Beleza, Rodrigão. Então arrebenta aí, viu? Eu vou me retirar, mas estou pensando em fazer isso aqui, né? De maneira um pouco mais voluntária, assim, mas com uma ideia que vai chegando cada vez mais perto das provas, as pessoas vão ficando cada vez mais, né, angustiadas. Então, enfim, criar esse canal aqui, aproximar um pouquinho. Quando eu puder, pode ser que eu É vou muito abrir aqui. interessante. É muito interessante. É diferente da live, né? Porque a live você entra e sai a qualquer momento. Aqui, pelo menos, eu fico assim. Eu tô no vídeo, você vai abrir sua câmera aí, porque pelo menos fica um bate-papo formal. A gente toma um café, você faz um café daí, eu faço daqui. Fica pra próxima Até aí. para o professor também, né? Você fica É, essa relação muito com a câmera e pouco com é, as pessoas que lhe seguem, né? Tu faz uma live, não vou fazer live, não. Vou abrir um Google Meet, porque aí o cara fica ali, né? Ou abre a câmera, ou então
Não vou ficar, não. Vou fazer live, não. Meu irmão, Beleza. então obrigado, velho. Uma boa tarde aí para você. Bom trabalho. Eu vou continuar aqui Bom. os estudos também. Tem umas coisinhas que eu coloquei aqui para estudar hoje. E a gente vai se falando. Se tiver alguma dúvida, meu irmão, você está sempre lá no Instagram também, né? A gente está sempre Beleza. trocando mensagem. Beleza. Bom sábado aí. Valeu. Valeu, Nádia. Bom sábado. Até mais, Stênio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.